Pessoas que me assistem, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre os lipídios, dando continuidade à nossa primeira aula. Então segue o fio. Meu querido aluno, minha querida aluna, vamos fazer uma retrospectiva da nossa última aula. Lá nós vimos as funções biológicas dos lipídios, vimos também as características do grupo dos lipídios e também destacamos um grupo de lipídio que são os glicerídeos, abordando as suas características, importâncias e afins. Vamos agora falar nessa aula sobre mais 4 grupos de lipídios: os cerídeos, os carotenoides, os fosfolipídios e os esteroides. Então, o primeiro grupo que nós vamos falar hoje são os cerídeos. Os cerídeos ele tem uma estrutura muito próxima aos glicerídeos. Veja que até o nome é parecido, cerídeos e glicerídeos. Qual é a estrutura? Eles têm um álcool e ligado. Lembrando que um álcool é um composto orgânico, certo? Que é formado por grupamentos hidroxila, no caso OH, ligados a cadeia de carbono saturados. Então, isso é um grupo álcool. Então, os cerídeos são formados por um grupo álcool, ou seja, tem cadeias saturadas de carbono, e a esses carbonos estão ligadas hidroxilas. Qual a diferença dos cerídeos para os glicerídeos em estrutura? É porque no caso dos cerídeos, o álcool ele não é um glicerol. Lembra lá que nos glicerídeos o álcool é o glicerol. Aqui é qualquer álcool menos o glicerol. Então a esse álcool se ligam várias cadeias de ácidos graxos. Qual álcool? Pode ser qualquer um menos o glicerol, porque se fosse glicerol seria glicerídeo. Então, essas moléculas de cerídeos, elas têm cadeias longas e são extremamente hidrofóbicas. E isso é fundamental para as funções que elas exercem. Observa, por exemplo, essa maçã que nós estamos vendo aqui. Muitas vezes, se você pegar uma maçã dessa e passar uma faca, você vai ver que a maçã ela libera uma cera, vai meio que ser liberado uma cera da casca da maçã. Essa cera ou pode ser produzida pela própria maçã, correto? Ou essa cera pode ser, por exemplo, cera de carnaúba, que as pessoas hoje utilizam para conservar mais a maçã. Qual a função? É porque a cera ela tem cadeias longas e extremamente hidrofóbicas. Então a água não vai sair, vai ficar retida. E se a água fica retida, essa fruta ela tem uma qualidade de consumo muito maior por um período muito mais longo. Por exemplo, as colmeias também são feitas de cera. E isso é importante porque muitas vezes a colmeia ela pega chuva e ainda assim tem que estar protegida. Então, a cera é uma estrutura forte que permite se guardar o mel e proteger, claro, a colmeia, uma vez que, nesse processo, a água não vai ser tão penetrante. Também, em relação à água, nós vemos muitas ceras em várias plantas para evitar a perda de água. Essa cera fica nas folhas, observa aqui, ó. E assim a planta ela consegue reter água, então ela evita a perda de água por suas folhas. Então a cera está associada principalmente a evitar contato com água ou desidratar ou perder água. Vamos agora falar de mais 2 grupos, os carotenoides e os fosfolipídios. Vamos começar falando de fosfolipídio. Lembra, sempre que você ouvir a palavra fosfolipídio, você vai lembrar de quê? Membrana plasmática. O que é, professor, a membrana plasmática? Lembra que toda célula ela vai ter uma membrana plasmática, que fica na parte externa, MP,
um citoplasma, onde ficam outras estruturas, e ela pode ter ou não núcleo. Mas toda célula, independentemente do organismo, vai ter membrana plasmática. De que é feita essa membrana plasmática? De fosfolipídio. Então, sempre que te cobrarem fosfolipídio, vão estar se referindo à membrana plasmática. O fosfolipídio, a membrana plasmática, ela é formada por duas camadas de fosfolipídios. Acompanha aqui, ó. Nós vamos ter essa camada aqui de baixo, ó. Estão vendo? Isso aqui é uma camada. E em cima nós temos outra camada, bebês. Vamos lá. Tá aqui, ó, a outra camada do fosfolipídio. Então veja, o fosfolipídio ele tem duas camadas. Então a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica. Beleza. Veja que a cabeça do fosfolipídio ela fica voltada para partes mais externas. Para cá, ó, e para cá. Vamos já entender o porquê, tá bom? Então vamos primeiro conhecer a molécula de fosfolipídio. Primeiramente, essa molécula ela também é formada por ácidos graxos, igual, como nós vimos também, os glicerídeos e também como nós vimos os cerídeos. Então, também é formada por ácidos graxos. E ligada a esse ácido graxo, tu vai ter um glicerol também, beleza? Mas tu vai ter aqui, ó, um grupo fosfato. Então, ele tem na sua estrutura um grupo fosfato. Por isso que é fosfolipídio. Esse fósforo vem do fósforo, representado aqui pelo grupo fosfato. Então, o que é que ele tem de diferente? É que o fosfolipídio, ele é uma molécula anfipática. O que é isso, professor? É uma molécula que tem uma parte polar. Então, ele tem uma parte polar, que é a cabeça, onde se encontra o grupo do fosfato. Essa parte aqui é polar. E a cauda, que é ácido graxo, é apolar. Então, por isso é uma molécula anfipática. Por quê? Porque ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Ou seja, essa parte aqui do fosfato, ela tem carga positiva e negativa. E já a parte dos ácidos graxos não tem cargas diferentes. O que é que isso tem a ver com a formação da membrana? É porque, veja, a célula ela se encontra inserida em meio aquoso. Teu corpo é 80% de água. Então, veja, vai ter água aqui na parte externa da célula, que a gente chama de meio intersticial, e vai ter água também dentro da célula, que é o meio intracelular. Então, veja, a parte polar ela tem afinidade com a água, então ela fica voltada para a parte externa, para o meio intersticial, e para a parte interna, que é o meio intracelular. E a parte a parte hidrofóbica, a parte apolar, ela fica escondida da água nessa região aqui do meio, ó. Por isso que a membrana plasmática tem essa constituição, ok? Vamos agora para mais um grupo chamado os carotenoides. Os carotenoides são lipídios que se encontram em várias moléculas orgânicas, e é assim que nós encontramos ele, em várias plantas, e é assim que nós absorvemos esses compostos, através da alimentação. Então, os carotenoides, eles dão a cor para diversos alimentos. O tomate tem aquela cor vermelha devido a carotenoides. O pimentão, a cenoura, a maçã, a laranja, então as frutas em geral e outros legumes têm a cor de acordo com os carotenoides que esse composto possui. Aqui nós temos alguns dos principais carotenoides
que se encontram na nossa corrente sanguínea. Lembrando que nós não produzimos, ele vem através da alimentação. Então, alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-ciproxantina, licopeno, luteína e zeaxantina. Esse alfa-caroteno, ele tem uma cor alaranjada, o beta-caroteno tem uma cor amarelada, o beta-criptoxantina, ele tem uma cor intermediária entre o vermelho e o laranja. O licopeno tem a cor vermelha, é justamente ele que dá aquela cor bonita ao tomate, ao pimentão. A luteína, ela tem uma cor amarela, e a zeaxantina, ela tem uma cor também entre o vermelho e o laranja. Qual a importância desses pigmentos? Quando vocês forem cobrados em provas vestibulares, concursos, sejam o que forem fazer, vão ver que esses carotenoides, eles estão associados diretamente com a fotossíntese. Então, carotenoides, eles atuam como compostos fotossintetizantes. O que é fotossíntese? É pegar gás carbônico, lembra disso, juntamente com água, usando a luz solar e formar a partir daí glicose e oxigênio, molécula orgânica e oxigênio. Então isso é fotossíntese. É só para isso que eles servem? Não, eles são fundamentais na nossa alimentação, uma vez que eles atuam como moléculas antioxidantes. Eu já ouvi falar sobre isso, aquele suco detox, né? E tal, fruta é antioxidante. O que é que significa isso? Existem vários compostos no teu corpo que eles são chamados de radicais livres. O que é um radical livre? São compostos, moléculas, que têm elétrons livres que podem reagir com qualquer parte do teu corpo. Imagina, por exemplo, que um elétron livre reage com o teu DNA. É um problema porque pode causar um dano ao DNA, uma mutação ao DNA, pode reagir com proteínas, enfim, pode reagir com várias moléculas. Como funcionam os carotenoides nesse processo? Por que ele é antioxidante? Porque ele captura esse elétron livre. Então, se o antioxidante ele estabiliza, ele captura o radical livre, ele não vai poder mais reagir com o teu DNA, com tuas proteínas e com outras partes da tua célula. Então, assim tu consegue, por exemplo, ter uma vida mais saudável, diminuir a chance de obter um câncer, dentre outros. Então, veja como são importantes, como é importante se alimentar destes compostos. E o último grupo, mas não menos importante, são os esteroides. Os esteroides, eles são formados por 4 anéis de carbono. Então, todo esteroide vai ter 4 anéis de carbono. Esse aqui com 6 lados, esse com 6 lados, esse com 6 lados e um pentagonal. Então, 3 hexagonais de 6 lados e um pentagonal de 5 lados. Ok? O que é que eles têm de mais importante? Qual deles é o mais importante, é o mais trabalhado, é o mais conversado? É o colesterol. Então, o colesterol, ele é o composto lipídico que vocês vão ver com mais frequência em provas, concursos e afins. O colesterol, ele tem uma importância muito grande na formação dos hormônios, principalmente os sexuais. O colesterol, ele forma a testosterona, ele forma o estrógeno, ele forma a progesterona. Então veja como é importante você ter a molécula de colesterol. Qual o problema? Professor, então colesterol faz bem? Sim, ele faz muito bem e ele é fundamental para o teu corpo, uma vez que tu só consegue fazer hormônios, esteroides, por exemplo, através dele. Então quer ficar forte? Quer ter hormônio, tem que ter o quê? Colesterol. Por exemplo, a testosterona, que faz com que a massa magra, a musculatura desenvolva, se perda peso, tenha características mais masculinas. Então, para a testosterona ser formada, tem que ter colesterol. Beleza, mas o colesterol, ele vem somente de origem animal. Se você comer, por exemplo, uma batatinha frita,
uma batatinha frita no óleo de soja, no óleo comum de cozinha, você está comendo colesterol? Não, porque plantinha não tem colesterol. Agora, se você está comendo aquela carne marota, aquele ovinho, isso tem colesterol, ok? E nós conseguimos colesterol pela alimentação, mas também o nosso corpo produz colesterol. Isso é muito importante. Além da produção de hormônios esteroides, o colesterol também ele deixa a membrana mais fluida. Ou seja, imagina o seguinte, imagina o mar e o seu balançar através das ondas. Então o mar ele balança e você vê que ele é fluido. Então a membrana plasmática também tem que ser fluida. É fundamental isso para ela. E para deixar a membrana fluida, se adiciona colesterol nela. Então, onde é que tu vai encontrar muito colesterol? Também na membrana plasmática, juntamente com os fosfolipídios. Por quê? Porque o colesterol, ele afasta as moléculas de fosfolipídios. Se não fosse esse colesterol aqui, ó, essas duas moléculas, elas estariam mais próximas. E quanto mais próximas as moléculas de fosfolipídios, menos fluida vai ser a membrana. Quanto mais distantes, mais fluida vai ser a membrana. Então, ao se inserir no meio delas, ele afasta essas moléculas e deixa elas mais fluidas. Beleza. Mas o colesterol, ele também, claro, tem seus pontos negativos, principalmente o excesso dessa molécula. Através da alimentação ruim, alimentação de muita gordura animal, enfim. E para falar de colesterol, nós temos que conhecer o HDL e o LDL. Lembrando que o H vem de high, então alto. E o L vem de low, que significa baixo. Baixo o quê? Densidade. Quer dizer o quê? Que, no caso, o HDL, uma mesma quantidade, uma mesma proporção, vai ter um peso maior do que o LDL. Por exemplo, é a mesma coisa com proteína e gordura. Se você pegar 1 kg de proteína e colocar ao lado de 1 kg de gordura, você vai ver que a gordura ela ocupa um espaço muito maior. Por quê? Porque ela é muito mais leve. Já a proteína é muito mais pesada, é muito mais densa. E o que é que tem a ver isso? É porque o LDL e o HDL, eles atuam transportando alguns lipídios no corpo. Lembra, o lipídio, ele é o quê? Ele é polar. É apolar, desculpa. Se o lipídio é apolar e teu sangue é rico em água, todo polar, então o lipídio tem dificuldade de circular por tua corrente sanguínea. Então, por isso, o LDL, o LDL e o HDL atuam carregando esse lipídio. O HDL, ele leva o lipídio que está na veia, nas artérias, e manda isso para o fígado. Vou desenhar aqui para vocês um fígadozinho maroto. Então, ó, o HDL vai pegar essa gordura que está aqui, ó, e vai mandar para o teu fígado. Já o LDL, ele vai pegar a gordura que está no teu fígado e mandar para os teus vasos. Então, veja, HDL do vaso para o fígado, LDL do fígado para os vasos. Por que é que o LDL é o hormônio, é o mal, é o vilão da história? Porque o LDL, ele leva isso para as tuas artérias. Com isso, essas artérias, elas podem acumular gordura, e quando acumula gordura, é um problema para quem? Para o teu coraçãozinho. Teu coração, que já sofre tanto de amor, vai poder sofrer também agora com a gordura. Por quê? Porque, veja, a deposição de gordura aqui no teu vaso, ela vai fazer com que teu coração tenha que colocar muito mais força. Então, teu coração agora, ele tem que ser muito mais forte. Que é um braço, é o braço do coração. Muito mais forte.
Por quê? Porque como tu diminui o espaço para o sangue passar, ele tem que aumentar a pressão. Algumas vezes, esse trabalho do coração está tão forte e a pressão está tão alta que o coração ele simplesmente rompe o seu tecido. E o nome disso é infarto do miocárdio. Por isso que é importante que teu HDL esteja alto e teu LDL esteja baixo. Porque isso quer dizer que a parte lipídica não está se acumulando nas tuas veias ou artérias, ok? Então, por que é que o HDL é mais pesado? Porque, veja, o HDL ele tem muito mais proteínas. Aqui nessa molécula nós vemos, por exemplo, 4 proteínas. Está aqui. Já o LDL, aqui nós vemos só uma proteína. Então, o HDL ele é mais denso porque ele tem mais proteínas. Então, o HDL e o LDL carrega tanto colesterol quanto também os triglicerídeos. Por isso que a presença desses dois transportadores pode te dar um indicativo da qualidade, da tua qualidade em relação à saúde, em relação ao teu coração ou eventuais problemas cardíacos. Então se cuide, evite gorduras, evite frituras. Claro, não evite as gorduras boas, né? Azeite de oliva, um abacate, enfim. Até mais, espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.